24 de janeiro de 2015, entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Piraci de Oliveira volta ao nosso programa com mais novidades contábeis e tributárias para 2015. Você já ouviu falar dos food trucks? Em nossa Pequena Notável, visitamos uma oficina que produz food trucks, aqueles caminhões de diferentes comidas que estão na moda. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simpes, Joseph Cury, entrevista Luiz Carlos Mantovani Nespoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Estamos no ar. Na semana passada, o Dr. Piraci de Oliveira esteve em nosso programa e contou sobre novidades contábeis e tributárias de 2015. Confira. Portanto, se um determinado contribuinte, pequena ou média empresa, fizer uma transação em espécie com valores acima de R$30 mil, o contabilista ficará obrigado a informar isso ao COAF, informar isso à Receita Federal. Trata-se de uma nova regulamentação, uma nova relação entre contabilistas e os empresários. Hoje ele volta para finalizar o assunto contando mais algumas mudanças no campo tributário e contábil para este ano. Outra relação que sofrerá incrível modificação em 2015 é relativa à terceirização. Está sob julgamento no STF uma ação que será um leading case, será um caso que disciplinará todos os processos semelhantes, a possibilidade de terceirizar mão de obra na atividade fim. Portanto, as empresas, e não são poucas, que usam as chamadas pessoas jurídicas, sofrerão uma grande transformação na relação diante desse julgamento que está por acontecer. Acredita-se que no primeiro semestre haverá o posicionamento do STF em relação a isso. Sendo favorável a possibilidade de terceirização, muito possivelmente o governo irá regulamentar essa forma de contrato de trabalho. Sendo a decisão desfavorável à possibilidade da terceirização, haverá uma grande situação de insegurança jurídica, de incerteza jurídica, tendo em vista que, no mais das vezes, a pejotização acaba trazendo ganhos tributários para os dois lados, que serão efetivamente combatidos pelo Ministério Público do Trabalho. Já existem em andamento alguns projetos de lei disciplinando a forma de terceirização, mas acreditamos que isso tudo será tratado durante esse exercício. Hoje, o que temos é uma posição rigorosamente incerta e rigorosamente insegura para os dois lados. Por fim, a mais aguardada mudança ou a mais próxima dessas mudanças será o pacote tributário que deverá ser anunciado ainda antes do Carnaval. Bem sabemos que já no apagar das luzes de 2014 houve uma mini reforma previdenciária que afetou por demais os benefícios dos segurados. No que tange às empresas, a principal alteração foi a mudança do pagamento por acidente do trabalho, no pagamento por afastamento dos acidentes, que deixa de ser 15 dias e passa a ser 30. Portanto, a partir de agora, qualquer acidente ou afastamento médico da empresa, ela deixa de pagar os primeiros 15 dias, tendo que assumir 30. Então, o dobro do tempo, o dobro do custo que as empresas passam a ter de assumir. Para o segurado, houve uma série de perda de benefícios, como, por exemplo, o acidente por morte, como, por exemplo, benefícios de afastamento do cônjuge e, em especial, do seguro-desemprego. O Poder Executivo acena com a necessidade de um ajuste nas contas perto de 18 bilhões de reais no curto prazo. Isso implicará, possivelmente, uma pequena reforma tributária que unificará PIS e COFINS. Obviamente que a alíquota, que hoje é de 3,65 no lucro presumido, deverá ser elevada, como aconteceu na situação da não cumulatividade. Outros tributos deverão sofrer também algum tipo de reajuste, em especial aqueles nascidos da terceirização de mão de obra.
Há quem fale que a chamada pejotização, como falamos há pouco, será onerada não mais na tabela do simples, não mais na tabela do lucro presumido, mas sim sob a ótica, sobre a alíquota de 27,5%, como se fosse uma relação de trabalho. Como se verifica, 2015 será um ano de ajustes, será um ano de sofrimento tributário para os contribuintes que já possuem uma enorme carga fiscal. Aguardemos e o debate será feito por esse canal oportunamente. Até a próxima. Amanhã a cidade de São Paulo completa 461 anos. Como não podia deixar de ser, São Paulo se tornou um dos principais núcleos de investimento no país para diversos negócios que vão da saúde à educação, do entretenimento ao turismo, entre outros tantos setores. Parabéns, São Paulo! Você já ouviu falar dos food trucks? Esses restaurantes sobre rodas ganham cada vez mais espaço nas ruas do Brasil e são tendência de bom negócio para 2015 por causa do diferencial da mobilidade. Uma oficina que transforma veículos normais em food trucks teve um aumento de 150% em suas encomendas no último ano, com um faturamento em média de R$150 mil por mês. Pedidos eu tenho muito mais do que aqueles que eu consigo produzir, já visto que hoje eu estou com 5, 6 meses de prazo de entrega e há um ano atrás meu prazo de entrega era em torno de 40 dias. Né? Então eu quase que dobrei a minha mão de obra, eu comprei máquinas, comprei equipamentos, mas eu não conseguia acompanhar o aumento de ritmo dos pedidos. Os food trucks se popularizaram em 2008 nos Estados Unidos, quando a crise econômica afetou o país e fez o custo dos restaurantes dispararem. Hoje em dia, eles atendem diferentes públicos. Aí você passou a ter o chefe de cozinha, você passou a ter o publicitário, ou até um investidor que trabalhava em outra área e tinha algum recurso para investir e acabou escolhendo esse ramo em função do pouco comprometimento, da carga horária mais maleável, do número de mão de obra reduzido, do custo de investimento e tal, optou por fazer o truck. Hoje eu não diria que a concorrência é acirrada, porque na verdade a demanda é maior do que a capacidade produtiva de todos os fabricantes. Então até os meus concorrentes estão com um prazo de entrega longo e por enquanto o mercado ainda é maior do que a capacidade produtiva de todos. Diferentes dos famosos trailers de lanches e barraquinhas de sucos, os food trucks, caminhão de comida em português, servem pratos elaborados e versões gourmet de refeições. O carro tem chapa, tem fogão, tem broiler, tem fritadeira, tem forno e tem geladeira. Isso não determina o que ele vai produzir. O que determina o que ele vai produzir é a matéria-prima que ele vai comprar, a forma que ele vai estocar e como ele vai montar o prato. Você tendo um chefe de cozinha, tendo um fogão, uma chapa, uma fritadeira e uma geladeira, eu entendo que ele consiga fazer qualquer produto. Reuniões com funcionários, clientes e fornecedores são acontecimentos temidos pelos empresários e diretores de um negócio. Mas como evitar que ocorram problemas? Quer dizer, um dos grandes pecados de reunião é você chamar uma reunião sem ter uma pauta, sem que as pessoas saibam o que vai ser discutido, para que elas possam se preparar e, inclusive, poder participar e dar sugestões melhores no sentido de equacionar, quer seja problemas, quer seja dar sugestões de como melhorar alguma situação, algum produto, algum serviço, né? Ao apresentar novas ideias aos fornecedores e até mesmo investidores, toda a equipe deve estar preparada para argumentar com os participantes. Olha, você deve colocar quais os tópicos que vão ser abordados, você pode inclusive dar muito brevemente o porquê ou qual o objetivo, é importante você frisar qual é o objetivo
e qual é a preparação que você está esperando, ou seja, qual a expectativa de contribuição que você está esperando, quer seja dos seus funcionários, quer seja dos seus fornecedores, quer seja inclusive lá dos seus clientes, né? É interessante que você coloque objetivos e como é que eles melhor podem então estar contribuindo e trazendo dados, fatos, pontos de vista, perspectivas, etc. As ideias discutidas no encontro deverão ser registradas por um dos participantes, mas como escolher quem terá este papel? É importante que tenha na reunião alguém que seja o guardião do tempo e fique lembrando isso, dizendo, olha, nós temos que ser um pouco mais produtivos, nós temos tanto tempo ou tanto tempo já foi consumido. E por outro lado, é muito importante que você tenha alguém registrando, por exemplo, você pode usar, não precisa ser recurso muito sofisticado, basta você ter um flip chart ou alguma folha de papel maior, com caneta pilô, né, para que as pessoas possam ir registrando quais são as conclusões ou quais são as ideias que estão sendo colocadas. Com as dicas dadas pela professora, você poderá se organizar e se preparar melhor para as reuniões e debater importantes decisões para o crescimento do seu negócio. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é um tema que afeta a sua vida todo dia, que chama-se mobilidade urbana. O nosso convidado é o Dr. Luiz Carlos Mantovani Nespoli, que é o superintendente da ANTP. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. O que vem a ser a ANTP? A ANTP é uma associação não governamental que lida com mobilidade urbana há 37 anos. Quem são os parceiros ou membros da ANTP? Olha, são todos aqueles que têm na mobilidade urbana algum tipo de interesse ou negócio ou que tenha responsabilidade pela mobilidade urbana. Incluem empresas públicas e empresas privadas. Ou seja, ônibus, trens, viadutos, equipamentos e assim por diante. Equipamentos, rodovias, universidades ferrovias, também, empresas de pesquisa, institutos de pesquisa, ou seja, toda a comunidade que tem interesse no quê? Uma mobilidade urbana melhor. Financiamento também. Financiamento. BNDES. O BNDES é nosso associado. Tá. Ou seja, é uma entidade focada na melhoria de qualidade de vida das pessoas através da mobilidade urbana, é isso? Através da mobilidade urbana, é uma qualidade de vida urbana. Claro. Isso inclui não só redução de deslocamento, melhoria do uso dos sistemas de transporte, sejam eles individuais ou coletivos, e também redução de poluentes, ou seja, cidades sustentáveis. É isso que a gente trabalha. Bom, se nós olharmos um pouquinho uma volta pelo mundo, mas o senhor que é especialista nos corrige. Nós temos transporte público ou privado, pouco importa, massificado e o transporte individual. E os dois convivem harmonicamente, um depende do outro em certos pontos. Essa afirmativa o senhor diria que é real ou que ela é irreal? Não, ela é permanente. Os sistemas de transporte na cidade, sejam eles coletivos ou individual, sempre vão existir. A cidade ela precisa desses dois sistemas de transporte. O que nós não vemos ainda na cidade brasileira é um equilíbrio melhor sobre isso. Ou seja, hoje anda-se tanto de automóvel quanto anda-se de coletivos. Pouco de coletivo. Do ponto de vista do número de viagens só motorizadas, hoje você tem 50% de cada lado. Mas o problema é que os 50% que usa sistema individual ocupa 80% do sistema viário. Isso acaba congestionando a cidade, ou seja, então você tem uma mobilidade mais difícil, mais complicada para todo mundo,
mais onerosa, porque isso é deseconômico, né? Não tem economia para a cidade, a cidade tem perdas competitivas por causa disso, ou seja, você perde muito tempo, gasta muito recurso, consome muito combustível, gera muita poluição, ou seja, você tem uma cidade que não tem eficiência. É isso. De uma forma muito pragmática, nós estamos vivenciando agora a Prefeitura de São Paulo discutindo um novo plano diretor, várias prefeituras também discutindo isso, o Estado discutindo esse tema, a União discutindo mobilidade urbana, colocando investimentos públicos, tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, com esforços em todas as direções para melhorar a mobilidade urbana. Isso é real? É real, acordamos tarde, mas acordamos. Okay. Né? Mas acordamos. Acordamos. Agora, com a sua experiência, com o conhecimento acumulado que a sua associação de classe tem há 37 anos, o senhor diria que a mudança desse cenário é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, uma geração, 2 gerações, para que realmente se tenha uma mudança desse cenário, ou é coisa de curto prazo? Não, você tem os 3 níveis. O que vai fazer a cidade, de fato, ser muito melhor para as pessoas são medidas de longo prazo. Ou seja, aí tem a ver com o plano diretor estratégico, ou seja, como é que você vai desenvolver a cidade nesses próximos 20 anos, 30 anos, porque isso vai afetar a forma como as pessoas vão se movimentar. Como eles vão viver. Como vão viver. Essa é uma medida, essa medida propositiva de longo prazo. Nós vamos ter que esperar 20 anos, mas se não começar agora, cada vez que você demorar mais, tem mais 20 anos para frente. Então, isso é a novidade, ou digamos, a intenção do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Ou seja, melhorar a cidade lá no futuro. Ou seja, mas você tem que tomar medidas já, né? Do ponto de vista da uso e ocupação da cidade e do ponto de vista como é que vão ser as escolhas, onde a cidade deve se desenvolver, né? E, naturalmente, que você tem medidas de curto prazo que podem mitigar determinados problemas que já são reais e afetam um volume muito grande da sociedade. Então, veja, perde-se muito tempo em transporte coletivo. Então, a única maneira de você tornar mais eficiente o transporte coletivo e reduzir esse tempo das pessoas é você ter um espaço próprio para o sistema de ônibus andar. Então, por isso, as faixas exclusivas, os corredores de transporte por ônibus. Então, essa é uma das medidas imediatas que resultam rapidamente em benefício para a sociedade. Bom, na prática, os corredores de ônibus na cidade de São Paulo já estão sendo feitos, em alguns já foram introduzidos, outros estão sendo, e é um processo que está ocorrendo. Não é verdade? É. Agora, na prática, aumentou a velocidade dos ônibus nos corredores, mas não se aumentou o número de ônibus. Você não tem ainda um sistema de transporte coletivo, uma rede de transporte coletivo ótima para São Paulo. Isso significa que você tem que ter uma rede metroferroviária. Nós demoramos muito para iniciar o metrô no Brasil, em São Paulo, e quando iniciamos lentamente. Então, a velocidade nossa de construção de uma rede metroviária foi muito lenta, mas agora ela está sendo acelerada. Nós temos aí um conjunto de linhas que dentro de 5, 6, 10 anos tornará essa realidade totalmente diferente e muito parecida com grandes cidades europeias no mundo, né? Mas você tem um sistema de ônibus que tem que evoluir também, né? Esses corredores de ônibus têm que ser integrados a esse sistema de metro ferroviário. Você tem que criar opções, interconexões, e você tem que criar sistemas de transporte melhores. O que torna um metrô tão interessante para a população? Né? Se você fizer uma pergunta num bairro, o que você deseja de transporte aqui nesse bairro, vai falar metrô. Por quê? Porque o metrô tem algumas qualidades que todos nós gostamos. O metrô tem limpeza, o metrô tem segurança, o metrô tem regularidade, tem intervalos de trem confiáveis, o tempo de deslocamento no metrô é confiável, você tem estações iluminadas, você tem uma atenção
do sistema para você. Você ouve orientações, você lê orientações. Então você tem um atendimento de primeira grandeza. Você precisa trazer qualidades desse tipo no sistema de ônibus também. E isso é possível. É que nunca houve essa intenção. Né? O que falta para fazer isso? O que falta, eu acho que agora, pelo menos nessa 2, 3 anos para cá, você está vendo isso acontecer em São Paulo, né? É a intenção do governo de investir no sistema de transporte coletivo. Nosso poder público, nossa sociedade, investiu muito nessas últimas décadas no sistema viário para fazer a fluidez do automóvel ser melhor. Mas você hoje está no limite, você não tem mais como investir em sistema viário para que tudo ande melhor, né? Porque não cabe mais carro na cidade. Então, você tem que investir em transporte coletivo. Acordamos, agora você está investindo mais. A curto prazo, você vai ter algumas melhorias, mas você só vai ter melhorias profundas no sistema de transporte coletivo a médio prazo. A NTP deve ter vários projetos, vários estudos, etc., e deve ter uma interface com o governo, imagino eu. Nós temos interface com todos os nossos parceiros, né, e associados. Nós fazemos pesquisa, estudos técnicos, fazemos eventos onde todos têm a oportunidade de expor suas ideias. Então, a NTP hoje reúne um acervo técnico que é singular no Brasil. Eu acho que é o maior deles. Mas né? Esse acervo técnico é para dentro da entidade ou é da entidade para fora? É totalmente disponibilizado. Você tem hoje quase todos os nossos documentos técnicos estão no nosso site, em sistemas digitais, que podem ser livremente consultados, né? E no debate, nas discussões, nós temos grandes oportunidades de todos que fazem parte desse meio do sistema de mobilidade, falar, discutir, apresentar ideias e tal, né? Esse é o nosso papel. Nosso papel é recolher conhecimento e distribuir conhecimento. E fazer algumas influências positivas nos sistemas de gestão, né? Ao longo da história, a NTP participou ativamente da construção do Vale Transporte, que foi um grande benefício, né, do próprio Código de Trânsito Brasileiro, né, desta Lei de Mobilidade Urbana, né? Então são projetos que ou estiveram com a NTP desde o início ou ela fez parte junto com um conjunto de outras entidades. É uma entidade que colabora com a sociedade, com seus associados e com os governos, independente de partidos, suprapartidário, independente de partido. Ou seja, o conhecimento está disponibilizado para quem quiser usá-la, elogiá-la ou criticá-la. Em verdade, nós temos uma bandeira, né? E essa bandeira, ela é a defesa das cidades melhores, da qualidade de vida, da cidade sustentável, da melhoria do transporte coletivo, ou seja, da melhoria da mobilidade urbana, que é do interesse social. Eu acho que o que a nossa sociedade precisa é ter um pensamento coletivo e não individual. A solução não está para o indivíduo individualmente, está nas decisões que interessam ao coletivo. Então o congestionamento não interessa a ninguém, não interessa ao comércio, à indústria, ao setor econômico, não interessa à sociedade, não interessa ao cidadão, né? E esse é um mal da cidade que torna ela menos competitiva. Isso a gente tem que trabalhar. Mas as soluções de cada indivíduo também resolvem o problema da sociedade. Porque quando cada um consegue resolver o seu problema, você resolve a sociedade. Claro que falando de transporte coletivo tem que ser transporte massificado, vias para carga, enfim, tem que ser massificado. Quando me refiro a pensar coletivamente, significa o seguinte: veja, o que é melhor para toda a sociedade? É o bem-estar de todos. Não, o que é melhor? Então, veja assim, isso é que tem que entrar em discussão. Claro. Não entrar em discussão se eu perdi uma faixa da via para o ônibus, né? Claro. Não, veja, não há uma disputa ideológica entre transporte coletivo e individual. Todos os modos de transporte têm que conviver na cidade. Como no resto do mundo. Há espaço para todos. Como no resto Há espaço para todos.
O sistema o automóvel ele é ótimo. O automóvel é um transporte excelente, né? Você consegue definir seu itinerário, você consegue definir com quem você anda, você consegue definir que rádio você ouve, que caminho você faz. Então, ele é ótimo. Do ponto de vista das viagens cotidianas, coletivamente, ele não é bom. Claro. É isso. Mas nem tudo é tão elástico e nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu agradeço aqui o convite. A NTP está sempre à disposição para debater e discutir esse assunto, que é de interesse geral de toda a nossa sociedade. Luiz Carlos Mantovani Nespoli, queremos agradecer muito a sua participação. Indiscutivelmente, mobilidade urbana é um tema que nós vamos ouvir durante muitos e muitos anos. A sua entidade vai ter muito trabalho pela frente. Queremos desejar sucesso e pleno êxito. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!